Fala galera, começando mais um Corintiano Pod, mais um programa aqui cheio de informação para vocês. Cara, tô muito feliz de estar participando de alguma forma dessa situação que o Corinthians está passando, processo eleitoral muito importante aí para os próximos anos. E a gente está fazendo um trabalho muito legal, então agradecer a todos os envolvidos, o pessoal aqui do estúdio, meus amigos, todo o pessoal do clube que dá uma força danada, que a gente bate papo lá, eu sei que o pessoal está acompanhando. E principalmente a todos que aceitaram vir aqui. Meu agradecimento de coração. Estou muito feliz de estar participando disso, é muito importante para mim, para o corintiano. Os próximos anos aí vão ser extremamente importantes também, porque é um divisor de águas, né? A gente tem que pôr a cabeça no lugar, pezinho no chão, trabalhar muito para o Corinthians ficar cada vez maior e resolver tudo que tem que ser resolvido. Hoje aqui, agradecer o Nenê, o Fran. Nenê já veio, sabe como é. Pô, muito obrigado por ter vindo, cara. Obrigado desde o primeiro momento. Agradecer o Nandão também, que ele que intermediou. Quando eu falei com ele pela primeira vez, já se colocou à disposição. Até me passou para o Fran no dia lá no telefone. Nós conversamos. Então, cara, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Uma satisfação muito, muito grande estar aqui com você. Eu estava conversando antes de a gente abrir o programa. O pessoal no clube, fora mesmo, você está fazendo um trabalho muito bacana, está seguindo uma linha muito bacana. Você vai crescer muito. Obrigado. Não esquece dos amigos, né? Não. Nunca. Mas você está indo muito bem mesmo. Está de parabéns o trabalho que você está fazendo. E, lógico, tudo acrescenta para o Corinthians, né? É isso aí. Mais um jornalista corintiano com a qualidade, com a sua qualidade. Obrigado. Estou muito feliz com isso. Eu tenho 35 anos, não participei, não era nascido ainda na época da democracia corintiana. Mas a gente escuta tanto falar. Então, nós éramos pequenininhos, né? Novinhos. É uma alegria muito grande estar participando, é um processo democrático. Mas a gente teve um privilégio também, eu me sinto privilegiado, ele também, né? A gente ter conhecido o Valdemar Pires, né? Que teve o nosso grupo dos vitalícios, né? Teve com a gente até agora, infelizmente faleceu. Mas o filho dele está na nossa chapa para tentar se eleger, na chapa 88. Então, a gente temos lá uma sementinha da democracia corintiana. Que legal, parabéns. E a chapa 88, a União dos Vitalícios, né? Isso. A realidade, o grupo União dos Vitalícios nasceu, eu criei esse grupo no sentido de, a gente via, depois que foi estabelecido as chapinhas de 25, nós, como conselheiros vitalícios, alguns já tinham prestado muito serviço para o Corinthians, mas acabava sempre votando sozinho. Então a gente viu o pessoal se elegendo, as chapas de 25 votando juntos, e os vitalícios, em algumas questões de votação, acabava sempre sendo minoria. Então eu tive a ideia de juntar aí uns 10, 12, uns amigos, para fazer um grupo, para estar junto, votar em conjunto também, para ajudar, né? E na realidade o negócio cresceu bastante, né? E hoje nós estamos aqui em 44 e votamos junto. Então eu digo que é um grupo de conselheiros experientes, mas é um grupo novo também. Esse pessoal está meio esquecido, alguns não gostavam de participar da política e hoje estão extremamente ativos e isso vai ser muito bom para o clube. E tivemos a ideia de lançar também uma chapa de trienais. Então nós escolhemos alguns bons e grandes corintianos, né? Para que possa concorrer às eleições, para conselhos trienais. E no caso do Nenê aqui, que é um dos líderes do nosso grupo dos trienais, né? Ele já foi conselheiro e, infelizmente, na última eleição, ele não conseguiu se eleger na chapa que ele estava, né? E quando a gente fez o grupo dos vitalícios, ele foi um dos primeiros a ser convidado. Ele não é conselheiro vitalício, mas está no nosso grupo e tem um nível para ser conselheiro vitalício. Então, ele ajuda muito a gente e agora, se Deus quiser, na 88, vai se eleger. Vai ser muito bom pro Corinthians também. É isso aí. Nenê, eu sou suspeito para falar, porque não é só o apelido que é igual, mas desde quando a gente se conheceu aqui aquela vez, eu peguei uma admiração grande pra caramba. Gosto muito de você. Conta um pouquinho do projeto. Então, na verdade, começando pelo que o Fran falou da chapinha, quando eu fui convidado, a minha ideia, aliás, no dia seguinte que houve a última eleição, a decepção foi tão grande por esse continuismo e por não ter conseguido eleger a chapa, que eu pus na minha cabeça que eu não ia entrar em chapa nenhuma. Estava já confiante que não queria participar dessa política
como chapinha, o meu nome numa chapinha. E neguei alguns convites que me fizeram, até que chegou o Fran, no começo falei a mesma coisa para ele e tal, mas ele insistiu e pela experiência dos vitalícios, os nomes que ele já tinha reunido, e ele também me deixou bem à vontade para escolher, para colocar amigos que eu, porventura, quisesse colocar, embora eu não tivesse posto nenhum. Falei para ele, não vou pôr ninguém agora. Eu tinha 12 ou 13 na outra chapinha. Eu não quis pôr ninguém. Falei, fica a teu critério. E encarei. No começo estava muito atarefado, estava querendo desistir, mas eu falei, não, nem que você não aparecer nas reuniões, você vai. Me deixou tão à vontade que aí eu não sei ficar ausente. Quando eu entro numa coisa é para ir de cabeça. Eu largo minhas coisas, largo a família e vou com tudo para cima. E, pô, foi surpreendente a força dessa chapa, todo mundo brigando todos os fins de semana lá no clube, crescendo. Você vê aquela motivação dia a dia de todos os componentes da chapa. E hoje nós estamos com uma ideia excelente já de ter chegado até onde a gente não esperava, já por ser a primeira vez que nós estamos entrando por uma chapa nova, né? Mas mesmo assim, como o Fran falou, são 16 chapas e não é fácil. Tem chapas lá são antigas, que já tem aquele eleitorado, e a gente vai com a nossa amizade e experiência para tentar entrar numa dessas 8 aí. É que essa eleição são 16, né? Mas já tiveram as outras que tinham 24, 25, se tornou mais difícil, mais difícil. 16, né? Lógico, você precisa de mais votos. Mais votos. Quem entrou com 180, primeira vez, minha chapa entrou com 176. A gente estava conversando que capaz que essa eleição seja um corte na faixa de 230, 250. Dependendo do número de votantes, né? Das pessoas, passar de 4 mil. Apareçam para votar, entendeu? Quantas pessoas vocês acham que vão esse ano? Os 4 mil, será que chega? 4.000, 4.500, tem que ver a lista, como é que foi. Tem que ver, né? Se só vivo votar, tem muita coisa. Né? Não, mas eu acho que é nessa faixa de 4.500, eu acho que vai ser por aí. Depende, eu acho que vai ser mais. Tem muita coisa de clima, pandemia, né? Clima também, né? Então, se o dia tá legal, o pessoal vem mais. Se chove e tal, aí diminui um pouco. E o clima também, tem muita gente que... Aquele pessoal que frequenta o clube está bem acostumado. Aquele pessoal que não vai muito, se o ambiente não está bom e a pessoa fala muito, a imprensa, a pessoa fica preocupada, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas todas as eleições são a mesma coisa. Vai sempre tranquilo, tudo tranquilo. Ao mesmo tempo, hoje o corintiano está com tanta vontade de mudar as coisas lá dentro. Eu tenho falado com o pessoal que eu conheço, os eleitores da gente, e eles não, mas dessa vez eu venho do inferno para votar, porque nós precisamos mudar aquilo, sabe? A mesma cabeça. Acho que o sócio está mais conscientizado, está mais politizado. O que acontece é que o poder desgasta. Eles estão há 17 anos no poder, desde 2007. Entendeu? E acomoda, né? Não é que a gente queira... não gosto nem de falar mal e tal, porque tem gente boa, fizeram algumas coisas boas, mas desgastou, está muito ruim. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, se você poder muito tempo, não vai. E agora chegou no limite. Então, realmente, é muito difícil a administração continuar, muito difícil. A gente vê conselheiros, sócios, torcedor que não vota na rua, tem que mudar isso. O pessoal cobra, conhece a gente como pessoa do Corinthians. Sim. E realmente essa mudança eu acredito que vai acontecer mesmo. Não tem... É muito difícil não acontecer. É que você vidraça por muito tempo. O Andrés veio aqui, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ser vidraça por tanto tempo é complicado. É lógico. E ter o estilingue na mão também, portanto, é mais fácil. É mais fácil. Mas é natural do processo. É óbvio também que o pessoal tem que se... vai ser um processo de mudança muito grande no clube, que faz tempo que não se vê. Só na época quando o Ali perdeu, entrou o Andrés, que mudou o pessoal do clube, a cara do clube. Mudou todo mundo. Agora também vai mudar. Coisa. Entendeu? Tem que fazer a transição. Então é um processo muito amplo e difícil. Gera dúvidas. Outra coisa, nós temos uma situação... Verdade. Nós temos uma situação financeira que a gente vê muito difícil. Os próprios conselheiros têm dificuldade de entender as coisas que não são passadas como deveriam ser passadas. Então a gente vai ter ali, a gente vai abrir
uma tampa ali que ele não sabe o que vai ver. É. Entendeu? Então, espero que a gente consiga, junto a essas chapas que estão aí apoiando o tio, possam cada uma dar a contribuição necessária com pessoas competentes que possam ajudar a gente a fazer uma administração boa para o clube. A chapa vai apoiar, está apoiando o Augusto. A nossa chapa está apoiando o Augusto. A nossa chapa está apoiando a chapa de oposição. Quantos vitalícios são, Fran? Acho que ao todo são 104 Parece que é vitalícios. 104 se não morreu No nosso grupo, a gente tem o pessoal que é mais ativo, né? Pessoas bem mais novas. E são 44 hoje. E desses 105, tem alguns que também estão impossibilitados de ir para o tem pessoas de bastante idade. Mas a maioria, então, vocês conversaram e a maioria está junto com a chapa. Praticamente metade está com a gente. Eles foram vindo aos poucos. Eu comecei com os principais, já eram da oposição, estavam com a gente, depois foram vindo de acordo com a nossa... E a gente tem uma maneira de trabalhar da seguinte maneira, o nosso grupo. A gente vota sempre com a maioria. Põe tudo em votação e a maioria vence. E os vencidos apoiam os vencedores. Que aí não tem... Então, a gente sempre vota... É obrigado a votar em conjunto. Porque aí a gente tem aquela força de estar... do grupo, né? Então, isso pegou mesmo. Tem acontecido isso. Se a pessoa não se sente bem e quer fazer alguma coisa sozinho, não tem problema. Se desliga do grupo. É um grupo político. A amizade continua sempre. Já aconteceu alguns casos, mas... É um grupo político que tem que ter a força da maioria. Legal. Fala um pouquinho das principais propostas de vocês, o que vocês mais, por ser uma chapa nova de oposição, em que vocês acham mais que tem que mudar, as principais propostas que a chapa tem aí para frente? Deixa pro Nenê. A ideia, o que a gente tem ouvido muito também do Augusto, além da nossa chapa, está em mais ou menos o que a gente pensa, né? Que é a mudança do estatuto, algumas coisas no estatuto, que é o principal, né, para poder dar sequência no trabalho. Eu posso falar muito do futebol, desde a base até o profissional, que precisa se mudar algumas coisas também, por um elo de ligação, principalmente entre a base e o profissional, porque os jogadores estão chegando no profissional e a comissão técnica está conhecendo. Então, prazer, fulano. O jogador chega lá e o treinador não sabe quem é. Não tem esse elo para chegar lá já mastigado e o treinador precisa de uma posição, já sabe quem pegar. Não tem. Então está muito afastada a coisa, embora os CTs estejam hoje bem próximos, já é uma grande coisa, mas precisa isso. E parece que isso, a ideia do Augusto é fazer. E nós estamos apoiando ele, e outras chapas também, para correr junto com ele. Ele até pode ter a equipe dele e tal, mas nós pretendemos correr junto, porque para poder, pela experiência, o nosso grupo de vitalistas deve ter 8 ou 9 ex-diretores de futebol. Né? É isso que eu ia falar. A experiência que vocês têm nesse... Nossa. Entendeu? Eu fui diretor de futebol... O mais jovem, né? Foi um dos mais novos do Corinthians, eu e ele, né? Tinha 27 anos. 27, 28. Que legal, cara. O Romeu, o Tuma também foi. O Henricão, o Flávio Adalto, o Ney, que saiu, o Ney não está mais. Então, o Citadinho também está no nosso grupo, saiu também. Então, a gente teve... O Pedro Fabiano, que foi fundador, faleceu. Era do nosso grupo. Então, também. A gente tem... Eu fui diretor da CBF, tem o doutor Miguel também, que trabalhou muito na base também, e é do nosso grupo. E outras, sim, também além do futebol no Corinthians, eu fui 15 anos... Paulo Garcia. Paulo Garcia. Paulo Garcia Vai ficar bravo. Apesar que nós já estamos dando uma força para ele aqui com a calúnia hoje. Também está querendo demais. Está querendo demais. Ficar falando o nome dele toda hora, depois uma... Eu, além de ser 2 vezes diretor de futebol do Corinthians, fui vice-presidente da federação por 15 anos, né? Fui presidente da comissão de arbitragem também, da Federação Paulista. Então, sempre que fui ligado ao futebol, e acompanho sempre a gente. E acho que a grande mudança que tem que ter hoje no futebol do Corinthians é a base. O futebol é o coração. Então, isso vem vindo, está vindo muitos anos, vem vindo de uma maneira que... E não pode ter um hiato muito grande, né, Fran? Não pode. Esse hiato mata o clube. Você leva
15 jogadores para cima e ficar 4 anos sem levar nenhum. Sem levar nenhum. Mas o problema não é nem esse. O problema é a maneira que os jogadores estão ficando, o patrimônio do clube. Entendeu? Então, aquilo tem precisa mudar a estrutura toda, precisa se modernizar. Isso. O Corinthians sempre foi o clube que mais revelou, ou todos os garotos querem ir para o Corinthians, só que profissionalmente o Corinthians ficou um pouquinho, mas sempre foi o melhor. Sempre foi o melhor em tudo na base. Só que o Atlético Paranaense hoje está captando mais em São Paulo do que o próprio Corinthians. O Atlético Paranaense. Caramba. O Palmeiras cresceu muito, o Flamengo. Do Brasil. É a do Atlético Paranaense. Furacão. O Flamengo também cresceu muito. O Palmeiras, o São Paulo também deu uma caidinha, porque antigamente era a gente e o São Paulo, né? Hoje o São Paulo também. Então, o Corinthians ele tem tudo para ser a melhor base do Brasil e vai voltar a ser. Mas tem que ter muita mudança, inclusive na maneira de você tratar com o patrimônio do clube. E isso aí a gente tem que... E como lançar também, né, Fran? Você lançar um jogador de base num time ruim ou medíocre, de médio... Você acaba com o jogador. Verdade. O cara tem que chegar lá e jogar que nem um louco. Pressão enorme. Você coloca um jogador, um bom jogador, na hora que o Corinthians precisa estar numa situação ruim, numa situação delicada, você queima o jogador. Acaba com o cara. Você coloca um bom jogador numa equipe boa, vai pondo aos pouquinhos, ele vai subindo, crescendo, e o patrimônio do clube aumenta. Vai aparecer. Pior que a gente tem esse histórico, né? Na hora que mais precisa, mais difícil, molecada para resolver. Quando o Corinthians teve aquele problema, infelizmente, a gente ter caído, você um monte de garoto colocou lá, Lulinha e tal. E você vê, aparece numa situação ruim. Entendeu? Agora, se você tem um grande elenco, como tem alguns outros elencos na Europa, ou aqui no Brasil mesmo, e você enxerta com garotos que são promessas, aquele jogador aparece, às vezes até nem jogando tão bem, aparece a bola, faz um gol no time daquele, cresce da maneira de personalidade, ele começa a sentir segurança e acreditar nele mesmo e decola. Isso é bom para o clube. É o patrimônio do clube que cresce. Então, isso precisa mudar. Além disso, a relação do percentual de jogadores para o clube. Eu sou totalmente contra dar qualquer percentual de jogador de base para empresário. Isso, para mim, não pode. O patrimônio do clube é ali, tem que ser do clube, e você pode cortar isso. Não dá, é difícil. Dá quando você, principalmente, quando você cria o jogador. Você pega o jogador que ele entra na base, lá no futebol de salão, entra no set, lá com o Célula, quando começa com o Célula, e vai, você começa a ter relacionamento com a família e tal, e você vê que o jogador é diferente. E ali você já tem que fazer aquele vínculo, e o jogador fica com o clube e não tem que dar nada para ninguém. Agora o jogador vai assim, avisa, tem um jogador de 11, 12 anos, já chega, já pega, apresenta o pai, daqui a pouco aparece o cara já com o cara, olha, eu tenho uma proposta para ir para, ou me dá 200, ou me dá... E começa aquele negócio de empresário que o Corinthians não precisa. Outros clubes, pode ser que o Corinthians não precisa. Então ali você tem... Chegou de uma maneira dessa, chegou lá, olha, com 12, 13 anos, já chega alguém junto e tá lá, a gente vê que alguma... Pode ir para outro lugar. Eu dispenso. Sabe o que eu ia perguntar? Porque às vezes a família põe isso na mesa. Já então, e fala, mas tanto do se o Corinthians tem como dispensar. Porque o Corinthians é uma criança de 11, 12, 13 anos. A formação que o Corinthians dá, a estrutura que o Corinthians dá ajuda o jogador a crescer muito, mesmo que o jogador tenha um potencial muito grande. Alguns anos atrás nem tanto, né, Fran? Mas hoje, porque até a motivação que o garoto tem, a experiência que ele tem de jogar já com uma torcida, que hoje com 15 anos, uma torcida argentina, aquele amadurecimento que o Corinthians dá, ele não vai ter num time pequeno. E às vezes isso faz o jogador crescer. Então isso daí tem que ser levado em conta. Com certeza. Então se o pai do garoto, a mãe, o empresário, eu vou levar... Então pode levar que vem outro e tudo bem. Óbvio que tem alguns casos, e eu conheço alguns, o Neymar... O Lucas começou lá, o Ender. Então, são diferenças. Mas aí, quando você vê, se você tem visão e tem amor ao clube e quer levar aquilo para o clube, você tem como fazer. Aquilo que o empresário vai dar para o pai ou para a mãe, o clube tem condições de dar. Um advogado, um nutricionista, um psicólogo, um carro, Quem levou o Lucas, está no São Paulo, um dos grandes jogadores do Brasil, um caráter, amigo meu e da minha família até hoje. Ele estava no Juventus, ele tinha 6 anos, 7 anos. E eu vi ele jogando e trouxe ele para o Corinthians. Você que trouxe? Foi eu que trouxe ele para o Corinthians. Ele começou a jogar lá. Quando ele tinha
14 anos, ele era muito pequenininho. Ele era bem pequenininho, então, franzino. Então, o pai dele pediu, e ele morava em Interlagos. Então, o pai dele pediu uma ajuda de custo para fazer um tratamento com ele. E ele tinha sido campeão do Sub-13 ou Sub-14, me parece, contra o São Caetano. Tinha feito 3 gols na final, 3-0. E o pai dele pediu uma ajuda para que ele encorpasse mais, desse uma ajuda para um médico e também a condução, porque para eles era difícil, uma família que tinha dificuldade, né? Gente muito boa. E eu lembro que o diretor na época, o senhor Nésio Curo, falecido, Deus tenha, e ele disse que o Corinthians não tinha condições de pagar jogadores de categorias menores, que o Corinthians já era o... E o Geraldo ficou sabendo, que o Geraldo, falecido também, do São Paulo, foi lá e levou o menino embora. Já nem se apresentou no ano seguinte no Corinthians. Eu também fui o primeiro, acho que a primeira proposta que o Neymar teve, também fui eu que fiz. Que legal. Eu fui ver um jogo da base, ele tinha 6 anos e jogava na Portuguesa Santista. E eu tentei trazer a mesma coisa que eu trouxe o Lucas para o Corinthians, eu tentei Você trazer... já viu ele antes de ir para o Santos? Antes de ir para o Santos. Antes de ir para o Santos. Porque o meu filho jogava na base também e eles jogavam juntos, e eles ficaram amigos. Então eu tenho amizade com a família do Neymar, com o próprio Neymar, meu filho também. Então a gente tem... Até, acho que teu pai até já encontrou com ele em casa, né? E eles são gente muito boa também. E eu convidei ele para vir para o Corinthians. Eu até brinco com ele, falou, a primeira proposta para sair de time foi a minha, hein? E ele... Aí ele não tinha como vir também, tinha que alugar a casa, o pai dele não queria, aí já estava o Santos. Aí eu falei, tudo bem, depois mais para frente você vai e tal. E ele ficou, inclusive ficou... porque eu tenho uma casa lá no Guarujá, ele ficou muito amigo do meu filho. E eu acompanhei a carreira dele. Caramba, isso aí, já pensou se então esse é um jogador que é diferente. Você vê, então, esses dois jogadores são jogadores que você vê que é diferente. E vale a pena qualquer investimento nesse sentido, né? Então, você tem que alugar a casa com os pais, você tem que arrumar Gozado, eu tenho até... de fora, né? Eu tenho até a fichinha dele, a fotografia. Eu tenho até a fichinha de inscrição, não é nem na Federação Paulista, é aquele campeonato do Associação Paulista de Futebol, do Prisco Palumbo. Cara, eu tenho até hoje. Então, ele jogava lá na Portuguesa. Hoje a dificuldade de você trazer jogadores abaixo de 14 anos é porque o Ministério Público não aprova você colocar ele num alojamento, você não pode deixar ele... Tá. Então você tem que trazer a família junto, tem que alugar uma casa para os pais. O que o Palmeiras fez com o pai do Hendrick foi isso. Parece que com o Deu São Paulo emprego, aconteceu isso. São Paulo não ajudou. Eu ouvi falar, parece que o Hendrick também passou no Corinthians, não passou? O Hendrick, ele treinou assim, numa peneira, aí não ficou, não gostou por causa de alguma coisa, e o Palmeiras, por causa do pai. O pai foi trabalhar lá no... O pai foi trabalhar no CT. Nós fizemos isso na minha época da base, com alguns pais de jogadores da base. Fizemos isso. Quando o jogador tem esse nível, o clube tem que arrumar uma situação para ter o jogador lá. Subterfúgio para poder segurar o cara. Mas, na opinião de vocês, essa questão hoje, essa negociação com os jogadores hoje, não tem acontecido dessa forma da gente ficar com 100%? Não tem acontecido por quê? O que falta? Depende da idade, né? E de onde você traz o jogador. Não, é que tem subido muitos jogadores jovens aí que passam... Quando você traz de outro clube... Sem pagar nada. Se você traz se você tem um jogador que vem da base, lá de baixo, com 7, 8 anos, você não tem. Aí não tem como. O direito federativo tem que ser 100% do clube. Agora, se você. Porque às vezes existem. É gozado, a gente que acompanha muito futebol, e o Nenê sabe muito bem. Às vezes você faz um bom trabalho e vem vindo, tem alguma categoria que tem uma posição que falta uma carência. No Corinthians e em todos os clubes. O lateral esquerdo. O ano 2003 não tem pouco lateral direito no mercado. Então você não conseguiu fazer, você acaba adaptando o jogador do sub-15 e aí vai pro 17, você não tem. Aí aparece um cara... Tem que captar. Aí aparece um cara em Mirassol. Aí você vai não estou falando qualquer cidade. Sim, sim. E aí tem um belo do jogador que está jogando no clube lá. Aí o que você faz? Você vai lá e tenta trazer o jogador, geralmente, né? Aí sim pode acontecer do clube falar, olha, eu trabalhei com esse garoto desde os 7 anos, é patrimônio do clube, então é o seguinte, o Corinthians pega e teria assim 20%, mas as 20% seria do clube. Ou paga o que
O clube quer. Ou já contrata o jogador. Então, essa seria a situação. Agora, não é legal, você tem, como já aconteceu, eu não quero nem entrar nesse mérito, você tem um jogador que vem desde os 5, 6, 7 anos, o jogador chega com 15 anos antes de fazer o primeiro contrato, daqui a pouco aparece o cara, o empresário com, olha, eu tenho no São Paulo, vai me dar 500 mil reais, vocês dão 500, eu levo para lá. A gente tem que partir do seguinte princípio, leva para lá. Ou senão, você já vê circulando com o empresário, esse jogador, que desde os 7 anos está com a gente, começou a circular com o empresário, que você vê que vai ter, você já pega e já afasta. Só assim resolve o problema. E outra, eu não sei, no Real Madrid, me falaram que você tem um centro de treinamento do Real Madrid, é num lugar que não tem nem prédio. Quer dizer, os caras não conseguem nem ver o treino de binóculo da garotada. Eu acho que no Corinthians tem que ser lá em cima, no CT, e não pode entrar ninguém. E hoje as categorias menores ainda estão no Parque São Jorge. Ainda estão no Parque São Jorge. Então, na grade, sabe? lá Então, vendo, entra todo mundo, é acessível. Então, quer dizer, uma pessoa que está lá, que tem... E muita gente conhece, viu um jogador diferente, você já vai atrás do pai, já leva pra cá, pra lá. Você perde muito jogador. Então, imagina, isso deve acontecer toda hora. Então, o empresário CT agora tá tranquilo, mas lá é do sub-15 em diante. Agora o 13. O perigo é do 13 para baixo. Caramba. Primeiro, porque você não tem contrato vínculo de formação ainda. Você só tem registro na federação. Aí o clube pode tirar. É falta de ética, não sei o que é, mas vai lá e tira. Eu conheço algumas feras que faz isso. Então é perigoso o do sub-13 para baixo. Você tá no Parque São Jorge, jogado lá no fundo, treinando lá, e entra quem quer lá. Vocês vão ter a chapa, alguém vai ter algum cargo na gestão do Augusto? Por exemplo, vice-presidência, tá com o Osmar, do outro lado o André deu pro Donato, que é da 22. Vocês vão ter alguma coisa? Não, o Osmar tá com a gente no nosso grupo. O Osmar é vitalício. Não é vitalício. Então, a gente tá apoiando, mas eu acho que a gente tem que deixar o Augusto à vontade. Tá. Né? No sentido de ir se elegendo, aí ele vai montar e cada chapa tem as pessoas competentes para alguma... para ajudar no local do clube. Todo mundo sabe em qual área cada um tem a sua melhor atuação. Então, temos as chapas que estão apoiando o tio, são chapas muito boas, com gente muito qualificada. Também as outras chapas que estão, mesmo que não estejam apoiando, tem gente muito boa, vai ser um bom conselho o próximo, entendeu? A gente estava falando sobre o estatuto, tudo, né? Fazer uma reforma. Hoje, muita coisa se falam sobre o voto do fiel torcedor, né? Sobre como arrumar alguma forma disso acontecer. Vocês são contra, a favor? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o Romeu esteve aqui com você. Sim. Eu acho que ele falou alguma coisa. Eu gostei da ideia dele. Eu acho essa ideia é muito boa. Tem que se formar uma comissão. Acho que eu acho legal essa situação. Acho que o torcedor é importante. A gente não pode eleger um presidente com 3 mil votos. Uma nação. Então, 3 mil. Então, mas tem o sócio do clube. Eu acho que o sócio torcedor tem que se adequar à realidade do clube, o que o associado faz para poder votar. Eu acho que eles têm que se enquadrar. Na realidade, tem que ser feita uma comissão. Um sócio normal, tem que ser uma comissão para estudar isso, trazer todo mundo para a mesa e chegar num consenso para ter essa situação, porque eu acho muito importante. E o Romeu, e a gente vai trabalhar muito para isso, acho que isso é quase unânime, viu? O Romeu seja o nosso presidente do conselho, a gente está trabalhando. Eu acho que até as próprias chapas da situação entendem assim, é uma das pessoas que mais conhece o estatuto do clube, uma pessoa que já era para ter sido presidente do conselho na outra gestão. Ele mesmo, por questões políticas, ele queria fazer uma pacificação no clube e queria que fosse de uma maneira diferente, acabou não sendo, ele saiu, mas eu acho que dessa vez faz bem para o clube. Ele precisa estar nessa gestão como presidente do conselho, vai ser bom para o Corinthians, vai ser bom para todas as chapas que estão lá, tanto da situação como da oposição. Eu achei muito legal uma coisa que ele se posicionou a favor dessa pacificação do clube. É claro que ali na urna, todos são adversários e tudo, mas fora dali, não, né? E tem acontecido várias coisas lá. E ele é a favor disso. E eu também vejo que precisa de mais união, em prol do Corinthians mesmo, né? Eu acho que a gente precisa ter o conselheiro precisa ser mais unido. Desculpa te cortar, porque tem coisa que vaza que não é para vazar, cara. Não.
Acontece as coisas. Acontece, é natural que acontece. Somos seres humanos e tudo. Então as coisas acontecem. Mas a gente mesmo se prejudica vazando. O conselheiro precisa ser mais unido. A gente vê no grupo do conselho, quem é conselheiro e está assistindo o teu programa, existem algumas discussões lá que saem fora do padrão aí normal. Então, acho que os conselheiros têm que discutir bastante antes da eleição, tentar ganhar. São 16 chapas, tentar mostrar, e existe uma disputa natural. Passou aí. O interesse maior é o clube, é o Corinthians. Com certeza. Então, a partir dali, a gente tem que esquecer algumas Deixar coisas. Deixar o ego de lado e trabalhar em prol do clube. Mais o clube, Eu né? acho que isso tem que ser o principal. Porque quem fica em segundo plano numa coisa dessa é o próprio Corinthians, cara. É o próprio Corinthians. Né? Como você falou de vazar alguma coisa. Isso cega. Como você falou de vazar alguma coisa. Tem gente que a gente vê, eu vejo a discussão no contra. Torcer a favor de alguma coisa, chega ao ponto de falar de torcer contra. Discussões, ou você está torcendo contra, você está torcendo contra. Mas você não pode desistir. Mas jogar contra o patrimônio? E o que me incomoda muito... Eu faço vários vídeos dentro do clube. Vários. Principalmente para o podcast. Sempre que eu tô lá, acabo fazendo um vídeo. Mas eu não vou ver uma discussão e começar a gravar para soltar o negócio. Esse é o diferencial que a gente comentou no começo. Pelo amor de Deus. Seu, né? Porque tem outros que iam se aproveitar disso. Qual que é o interesse do cara para fazer isso? Qual que é o interesse? Bom não é. Não pode ser corintiano. Bem intencionado não é. Pô, a gente precisa mesmo dessa pacificação, essa conscientização. Falando mais da chapa das propostas, fora o futebol, que eu sei que vocês têm... o Fran acabou de falar um pouco melhor, o Nenê eu já conhecia, trabalha no profissional e na base também. Inclusive veio com o Ney, com o Nando, assistam aí. Foi sensacional o episódio, foi muito legal. A gente tem... Hoje é uma dificuldade muito grande na parte financeira, que a gente estava falando de jogador, que tem que ser 100% e tal. Eu vejo muita coisa que o Augusto vai tentar colocar em prática. O que vocês acham que teria que ser feito, na opinião de vocês, para que a gente tenha um caixa mais saudável, né? E comece a caminhar melhor? Parte financeira. Olha, como eu disse agora há pouco, a gente primeiro precisa saber aonde é que está pisando. A gente realmente não sabe a real condição financeira do clube. Vocês acham que o que está saindo de balanço, balancete, tudo não é o Eu acho que pode. Eu acho que tem muitas ações trabalhistas que precisam ser vistas, contratos que têm que ser avaliados, a própria situação financeira, dívida, acerto com a Caixa, ainda não está muito claro. Então, está muito difícil a situação. Então, uns falam X de dívida, outros Y, então a gente precisa chegar lá. Eu acho que o Augusto entrando, ele parece que já declarou aí o vice-presidente, o diretor financeiro. Eu acho que a primeira coisa que eles devem fazer, e acredito que uma auditoria, né, do diligência, acho que isso é o principal para saber a situação real do clube e a partir daí ver as receitas que o clube tem, buscar mais receitas e tentar viabilizar a parte financeira e aí sabendo o que o Corinthians tem, o que vai poder fazer, aí sim partir para um plano de gestão no sentido de contratar jogadores, pagar a dívida e aí fazer o trabalho todo que deve ser feito de uma maneira bem tranquila, bem transparente. Eu acho que tem que ser muito transparente. O sócio precisa isso. O sócio teve há muitos anos aí uma equipe mandando no Corinthians, na marca Corinthians, com o slogan de renovação e transparência. Infelizmente, nunca houve nem renovação, nem transparência. Tanto é que você vê a situação do clube como está. Não quero aqui culpar A ou B, mas a situação hoje do Corinthians é muito difícil em função disso. Então, vamos ver se a gente consegue dar transparência para tudo aquilo que for feito na próxima administração e a gente vai fazer muita força para que isso aconteça. A nossa linha é essa. E agora... só dá para mudar, para fazer alguma coisa e falar alguma coisa quando muda o grupo. Porque se fica no mesmo grupo, mudou a administração, mas o grupo é o mesmo, você não vai saber o que está acontecendo ali. Como aconteceu do Matheus para o Dualib, do Dualib para o Andrés, e agora a mesma coisa. Se não mudar, vai continuar. Se não abrir aquela caixinha preta e ver tudo que está acontecendo, ali não tem por onde começar. Quando o Andrés veio, eu perguntei sobre o contrato com a Nike, né? Que muita gente tenta ver lá o contrato e não consegue. Ninguém sabe quando acaba, se está renovado, se não está. Isso é complicado. Né? Isso é muito complicado. A gente vê aí outros times
fechando parcerias, Adidas, Puma, os caras vindo agressivo pro mercado aqui e a gente sempre com a Nike, parece que nunca andou muito isso. Sofrendo com a tem que conhecer o contrato, as antecipações com a Federação Paulista, com o CBF, não sei se tem com o Globo, então a gente não sabe o que vai pegar. Então, é tudo novo. Vocês sabem alguma coisa sobre a Libra? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que parece que no começo do ano o Corinthians e o Flamengo têm para receber quase 500 milhões cada um por causa da Libra. Mas parece que a Globo já está oferecendo um valor. Já está oferecendo mais 1,1 bi parece para todos. Então a gente não sabe, porque a gente como conselheiro não é gestão, não negocia. Eu, particularmente, tenho algumas informações do relacionamento que a gente tem, mas eu prefiro aqui, não falo oficialmente pelo clube, sou conselheiro, mas não estou na gestão. A gente sabe algumas coisas, mas prefiro... Pô, 500 mil resolve. Mas eu acho que não só o Corinthians, mas nos próximos anos as cotas vão melhorar muito. Então isso vai ser muito bom para o futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, né? Porque estão existindo mais ofertas, né, do que eram. Antes era uma, duas... E o nosso futebol brasileiro tem que... Cai naquela. O Corinthians tem que ajudar, mas vou dizer uma coisa pra você, tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil, hein? A gente que viaja um pouco, vê lá, o futebol brasileiro tá... A gente tá para trás, Fran? Muito para trás. Muito, muito para trás. Como um todo, não só falando do futebol brasileiro. Você vai, eu gosto muito, né? Eu viajo bastante para fora. Quando eu viajo, eu gosto muito de clubes, ver, ir a jogos e tal. Times médios da Espanha, da Itália, Inglaterra, pô, a terceira divisão da Inglaterra, o cara aqui é campeão brasileiro. O ruim aqui, na minha opinião, é a falta de planejamento. O Corinthians não tem um planejamento de início de temporada, no mínimo há uns 6, 8, 7 anos. Planejamento. Agora eu acredito que vai ter, porque o treinador vai ser o mesmo, ele está terminando esses jogos aí, já está estudando o que vai fazer, aí se começa uma pré-temporada com aquele elenco, mais ou menos como aconteceu comigo e com o Mano, era meu treinador em 2008. Pegamos do começo, modificamos os atrás, vai ter lista de dispensa, contratações e tal. Aí sim pode-se haver um planejamento, porque até agora faz muito tempo que não tem. E sem Libertadores pro ano que vem, é difícil, mas em compensação você vai ter um planejamento para começar o Paulista e começar a crescer devagarinho. Cara, e me perturba a gente estar dependendo de outros clubes para jogar até a Copa do Brasil, cara. Torcer para os clubes paulistas para poder... E o sucesso de qualquer clube é o que o Nene falou, é o planejamento. Só que o ruim, que às vezes no início de temporada, quando você faz alguma coisa errada, aquilo reflete e vai embora. Vai até o fim. Foi o que aconteceu aqui agora. Você começou mal com treinadores e começa a trocar treinador. Começou a trocar treinador atrás de treinador, você esquece, vai brigar para não cair. Isso não tem condições. E outra coisa, na hora que você monta o elenco, um treinador que pede um jogador, aí o outro vai embora, já não quer aquele jogador, você tem que pagar, você fica pagando. Quer dizer, isso aí reflete, isso atrapalha a vida financeira do clube. E isso tem sido feito. Isso é uma constante no futebol do Corinthians. Então isso é um absurdo. Cada treinador tem suas escolhas. E não adianta, a gente que é ligado ao futebol, não adianta, infelizmente, o torcedor achar que mudou a gestão, o futebol o ano que vem vai ser uma maravilha. Não, você depende de ter recurso financeiro para contratar bons jogadores. Ainda assim, tem que fazer um trabalho, a gente não sabe o que vai... muito forte. A gente precisa fazer um trabalho, você tem que estar muito ligado à diretoria, comissão técnica, departamento médico, fazer uma base forte, que se entenda, que tenha um vestiário fechado, um vestiário unido, para depois você colocar um bom time de futebol ali, e o time de futebol entender que a hierarquia, aquele pessoal está fechado, acreditar, e aí sim, ali começa. Eu já vi muito time, muito bem estruturado, nessa área que eu estou falando, e ser campeão com um time regular, time unido. E já vi muito time de estrela aí caindo pelas tabelas. Flamengo é um exemplo. Flamengo é um exemplo. Numa época o Flamengo fez um time milionário também. Eu lembro. E o Flamengo de hoje também. Você vê o Flamengo de hoje é um grande time, mas você vê que perdendo título até de título, porque é muita divisão, muita coisa. O que eu vi nesses últimos 3 anos foi contratações assim
Na orelhada, cara. Falta um jogador, traz esse, traz o Paulinho, traz não sei quem. Não é o Cifute que está indo atrás. Por exemplo, um time que eu fico impressionado, eu estava vendo ontem, o Atlético Paranaense. Ele trouxe esse número 10, o Zatelli, os 10 deles, um argentino, 21 anos. Eu não sei onde eles foram achar esse garoto. O Cifute joga demais. Mas é que eles devem ter um Cifute lá que tá... mas você sabe que acha um jogador nesse nível? Tudo dá certo, sabe por quê? Porque eles não têm dívida, o que eles... todo mundo quer ir para lá, eles têm uma das melhores formações, é dele hoje. É o que eu disse para você. O Atlético Paranaense capta mais jogador do que o Corinthians aqui em São Paulo. Fran, o Fortaleza. Fortaleza hoje trouxe 4 argentinos, um melhor que o outro. Impressionante, tudo garoto, não é cara já em fim de carreira. Porque tem muitos atletas bons na América do Sul. Se você quiser sair do Brasil para a América, tá cheio. Tá cheio, Nenê, mas você tem que ir no cara certo. Mas você aqui no Brasil você acha, você tem como rechear a base e fazer um trabalho, é o que eu disse pra você. Eu vejo. Aí é outra coisa, da base. A motivação que é a camisa do Corinthians. Porque eu vejo jogadores, eu acompanho muitos, jogadores de 12, 13, 14 anos, eles jogando com o estádio às vezes até cheio. E isso acontece, um sub-17 com o estádio cheio. Aquilo, o jogador cresce muito, ele passa 2, 3 níveis de outros clubes. Então aquilo motiva o cara começa a desenvolver mais e é muito importante. Então o Corinthians é muito diferente, então você trazendo os jogadores, sabendo trabalhar, vai colher muito, 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 só que espero que a gente possa colher para o Corinthians, não para os empresários. Claro, mas precisa. Eu estava ouvindo hoje o Renato Augusto, por exemplo. Acabou o contrato dele em dezembro. Ele até agora não teve uma conversa com a... E ele falando isso, não é que é especulação. Ele não teve uma conversa com a diretoria. Ou seja, ele já falou que se até o fim do mês ele vai procurar ouvir outras Renato Augusto propostas. é um jogador extremamente importante. É um craque fora de série. Mas ele tem limitações. Então, ele tem qual a idade dele? 35 anos. Então, nessa idade, o jogador, cada contusão que ele tem, ele vai caindo. E o Renato Augusto, ele tem a estrutura física dele, é um pouquinho, ele tem que ser tratado totalmente diferente dos outros. A formação dele, ele é um gênio, né? Mas ele tem que ser tratado de uma maneira diferente no grupo, na fisioterapia e tal. Por produtividade, eu renovaria o contrato do Renato Augusto, porque ele é diferenciado demais. Produtividade. Ele é de grupo demais. Ele é de grupo. Demais. Eu não renovaria nem a produtividade mais. Porque eu vejo, infelizmente, porque eu também sou fanzaço do Renato Augusto, mas a condição física dele, o físico dele sempre foi um problema, né? Foi. Ainda mais agora. Mas ele é muito profissional. Muitíssimo, eu sei. Mas tem jogo aí que o cara encosta a marcação nele. Mas, Nenê, o treinador, por exemplo, o Luxemburgo, estava em compatibilidade com o Bruno Maziotti. Eles não estavam falando a mesma língua. Principalmente em relação ao Renato Augusto. Um queria segurar ele, o outro queria pôr para jogar. Então, essas coisas que não podem acontecer num grupo. Mas uma coisa que o Vanderlei não tem culpa, e o Bruno também não tem culpa. Não, aí não é nem culpa. O Bruno, mas eu vou dizer de quem é a culpa. A culpa é do presidente. Não tem diretor. Não tem diretor. Ele não tem um diretor de futebol. O presidente acaba tendo que resolver algumas coisas. O que acontece? O Bruno Maziotti é chefe do departamento médico do Corinthians. Não existe isso aí. Quem tem que ser o chefe do departamento médico do Corinthians é um médico. Ele é um fisioterapeuta. Ele é um fisioterapeuta extremamente um dos melhores do Brasil. É um cara adoro. Não tem médico. Mas não é, ele não pode ser. Hierarquicamente, ele não pode falar se é ruim pro grupo. Não pode, tem que ter um médico e ele é o fisioterapeuta e assim vai. E outros médicos são muito jovens. Você não tem um diretor de futebol ali, tudo é jogador, cara com o presidente, cara com o... Não anda. O presidente está resolvendo um negócio do campo, está resolvendo um negócio do hoje em dia e mesmo essa figura de diretor hoje, como era antigamente, eu assino o cheque, como era o caso do Eurico Miranda, quem manda quem assina o cheque. Hoje não existe mais essa figura no futebol. Você tem que fazer um grupo de pessoas para administrar o clube, profissionais tem que ter da área. Gerente um ótimo gerente.
um time como o Corinthians, esses grandes clubes brasileiros, tem que ter uma gestão diferenciada, não uma gestão de time amador. Pô, de amador. O cara ser diretor de futebol, ele tem que manjar de futebol, ter experiência no futebol. Né? Claro. E não colocar qualquer um lá para ser diretor de futebol e... Exatamente. Porque o Cifute vai te apresentar um jogador, e o Lázaro é muito bom nisso. Muito bom. Sim. Você tem que saber assistir aquele vídeo 2, 3, 4 vezes, ver outros jogos e dar uma opinião. Mas quando você tem uma equipe profissional que você confia, você tem que deixar na mão do treinador. O treinador, você vai avaliar, lógico, o diretor tem que ter uma experiência. Quando você está vendo ali que está aí, vai ficar na mão do treinador. E outra coisa, a gente estava falando algumas coisas aqui sobre o Renato Augusto, sobre algum jogador de renovar ou não renovar. O dia a dia do clube, aí é o treinador que tem que falar, porque às vezes muita gente fala da fase do time, do jogador que jogou. Pô, esse jogador tá jogando. A pessoa tem que entender que tem a semana, não sabe? Tem a semana, aquele cara que tá treinando, tem um grupo. O dia a dia do clube. Então, às vezes, você não consegue explicar isso pra torcida, mas tem um cara que às vezes jogou e ele tem que jogar, mesmo que não tenha o mesmo nível técnico do outro, mas ele treinou melhor, ele tem que mostrar pro grupo que tem que jogar, ele tá numa condição melhor de jogar física, técnica. Entendeu como é que é? Mas tem meus nomes, às vezes. O futebol é nosso carro-chefe, né? Não tem jeito. E daí a necessidade de um conselho forte e atuante. Por quê? Não é qualquer um que pode ir lá na sala do presidente e falar para ele, pô, você tem que fazer isso, aquilo. Sim. O conselho atuante e forte para que... Porque é difícil também deixar todas as decisões na mão de uma pessoa só, né? Não é justo. Tem que elevar até poderes, tem que... Isso em todos os departamentos, é o que eu falei, cada chapa, depois tem pessoas que são ligadas mais à parte jurídica, à parte financeira. Sim, então, sim. Todo o presidente vai ter que utilizar todas essas pessoas para fazer uma boa gestão. E ele está fazendo isso, ele está procurando ver aquilo que os conselheiros podem ajudar. E é obrigação do conselheiro a fazer isso. É obrigação do conselheiro. Eu também acho. Gente, recado final. Falem o que vocês quiserem, fala no Instagram da Chapa, o pessoal seguir. Eu acho muito importante, não só para o sócio, a torcida como um todo, seguir, ver as ideias, ver quem está lá. Isso aqui que a gente está fazendo, vocês estão participando, é bom para o corintiano saber quem vai estar nos próximos anos à frente do nosso clube. Cara, o Corinthians é a nossa vida, meu. O Rui veio aqui, ele falou uma coisa extraordinária. Eu não consigo dormir sem pensar no Corinthians, e quando eu acordo, a primeira coisa que eu lembro é que eu sou corintiano. Não tem como, cara. É nossa vida. Assim mesmo. Mexe no humor, mexe nas relações, cara, mexe em tudo. Um jogo 9h30 da noite é difícil você dormir. Quando eu vai dormir depois. E acaba o jogo, perdeu, aí a Nenê ligando pra mim, ligando pro Romeu, o Romeu ligando pro ele, até 2 horas da manhã, conversando, discutindo. É complicado. Qual que é o Instagram da Chapa? É União 88. União 88. Né? União 88. No Instagram. Votem no grupo União 88, nossa chapa, porque é uma chapa de muita gente experiente. Nós temos nos 25, tem gente de tudo que é setor lá do clube. Nosso Nando aqui é do tênis. 88 União, nosso Instagram. 88 União. O Nando, que é do tênis, temos gente do jurídico, do futebol, tudo que é parte lá dos 25. Que legal. Isso é uma chapa. Frequenta o clube. É uma chapa que esses 25 foram escolhidos por nós, vitalícios. Então nós conhecemos bem aquilo que o Corinthians tem de melhor como associado. Então são pessoas do clube, pessoas diferenciadas, pessoas extremamente corretas. E podem ajudar muito o Corinthians. Então, eu garanto que se a chapa 88 for eleita, o Corinthians vai estar muito bem servido de conselheiro. Que legal. Não que eu não quero aqui com isso menosprezar as outras chapas, Sim, porque eu não conheço. Mas a nossa chapa foi escolhida. Então, eu tenho certeza que se a nossa chapa for eleita, o Corinthians vai estar muito bem servido. E então, peço para aqueles que conhecerem a gente, que tem relacionamentos, tem muita gente que é muito ouvido, né? Assistido. O sócio tem. E às vezes as pessoas não sabem que a gente tá. Pessoal aí, amigo, que é sócio, eu peço mesmo de coração que vote na chapa 88. Às vezes a pessoa pode falar pro pai que vai votar numa chapa e na hora H lá vai lá e vota em um. Olha, exatamente. Isso é importantíssimo. Você vê o que é bom pro Corinthians, entendeu? Então, entendeu? Ai, cara. Você entendeu, né? Tá passado. Olha, a chapa do teu pai, ela já está eleita.
entendeu? A chapa tradicional. A nossa é uma chapa nova. A primeira vez é difícil. Realmente é muito difícil, porque tem outras chapas muito bem estruturadas, com 2, 3 eleições já tem um trabalho feito, uma experiência. A nossa realmente, para efeito de eleição de chapa, é muito difícil. Então, tem chapas que já são tradicionais e tal. Dá uma forcinha pra gente, vota na gente. Gente, eu desejo toda a sorte para vocês. Obrigado. Tomara que tudo dê certo, mas se não der, não desiste, cara. Claro que nem não. você falou que, não ia mais, não desiste. Passou pela cabeça, mas depois no outro dia já muda tudo. O Nenê tá na nossa chapa dos vitalícios já, isso é independente. Legal. Obrigado pela presença de vocês. Desejo toda a sorte. Vou falar aqui também dos patrocinadores, do pessoal. Meu amigo, o Diógenes, ó, me presenteou com esse logo aqui, cara. Coisa linda. Olha que beleza. Obrigado, Diógenes. Obrigado de coração, cara. Muito bonito. O Instagram dele é de madeira. Cara, gente boa demais, o trabalho é maravilhoso. Só que tá coisa linda, cara. Eu fiquei tão feliz quando ele me deu isso. E também mandar um abraço pro Cris, do Bar da Torre. Pra mim, o melhor canto. Adoro estar lá. Cris, obrigado por estar com a gente. Toda a força que você dá. Sempre que eu vou lá, muito bem recebido. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem vindo. Desejo toda a sorte para vocês. Nós que agradecemos, foi muito bom mais uma vez estar aqui. Cara, a gente conversou daquela vez lá, marcava umas 3 horas, né? O que eu falava para ele desse podcast, ele veio. Muito bacana, a tua equipe aqui. Obrigado. Estão de parabéns. Obrigado. De parabéns. Só para Olha, provar o que a gente já sabia. Falei para você, né, que eu vi o Neymar começar, vi o Lucas começar. Não, já tô vendo você começar, tá no meu... Se Deus quiser, vai ser vai crescer muito. Obrigado, se Deus quiser. Já tá muito bem, vai crescer muito. Gente, se inscreva, dá o like, acompanhe. A gente está fazendo esse trabalho para trazer todas as chapas. Tô ali diariamente, insistentemente, até sendo chato com alguns aí, porque eu quero muito apresentar mais o Corinthians para vocês, o corintiano saber melhor quem vai estar lá, porque não é só presidente que vai ser cobrado, é conselho, é diretoria, como um todo, né? Então, para vocês terem mais informação, acompanhem, se inscreva, dá o like e vai Corinthians, até a próxima. Valeu! Vai, Corinthians.